Imagine trabalhar duro durante uma boa parte de sua vida em busca de realizar um sonho. E depois que você o realiza, um turbilhão de problemas transformassem sua vida em um pesadelo sem fim. Sejam bem-vindos ao Ecos do Passado. Hoje você conhecerá o relato da Amanda, uma publicitária de 30 anos que dedicou sua vida aos estudos e ao trabalho com a meta de um dia comprar sua casa. O relato de hoje mostra como a falta de conhecimento pode transformar os maiores sonhos nos mais terríveis pesadelos. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe seu like. Não esqueça de ativar as notificações para receber os relatos mais assustadores todas as segundas, quartas e sextas às 15 horas. E se você tem algum relato sobrenatural e quer vê-lo retratado aqui no Ecos do Passado, leia a descrição do vídeo. Será um prazer transformar seu relato em um vídeo aterrorizante. Meu nome é Amanda, moro na zona sul de São Paulo e tenho 30 anos. Eu sempre fui muito focada em conseguir meus objetivos. Desde cedo me dediquei aos estudos e também comecei a trabalhar muito cedo. Meu sonho era comprar minha casa, viver de forma independente e ter uma vida financeiramente saudável. O sonho de Amanda se encaixa nos sonhos de milhões de brasileiros. A conquista de sua casa era sua obsessão. E depois de batalhar por muitos anos, Amanda finalmente conseguiu o dinheiro para comprar a casa que tanto sonhou durante sua vida. Eu cresci na comunidade de Heliópolis, estudei em escolas públicas e, ainda criança, ajudava minha mãe em seu trabalho. Ela era diarista e, como eu sou filha única e não tínhamos parentes morando nas proximidades, ela sempre me levava para seu trabalho. Com 15 anos eu consegui meu primeiro emprego, em um mercadinho que ficava próximo à minha casa. O salário era pouco, mas eu estava muito feliz, porque era meu ponto de partida em busca do sonho de minha casa própria, já que eu e minha mãe morávamos em um cômodo com banheiro e nossa vida não era nada fácil. Meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos e desde o abandono eu nunca mais tive notícias dele. Mas eu cresci, estudei, recebi a melhor educação possível da parte da minha mãe. E com o pouco que ganhava em meus primeiros empregos, fui fazendo meu pé de meia e consegui entrar na faculdade com 17 anos. Na faculdade eu me dediquei ao máximo. O curso de publicidade era um dos meus sonhos de criança. Era minha vocação. E em pouco tempo, eu fui me destacando e consegui meu primeiro estágio em uma agência de publicidade. A partir desse estágio, minha vida foi melhorando. E eu fui conseguindo salários melhores, até chegar ao ponto de conseguir juntar o dinheiro necessário para minha casa. E foi aí onde a fase mais macabra da minha vida começou. E com o dinheiro em mãos, Amanda começou a buscar anúncios de casas nos classificados da época. E um desses anúncios chamou sua atenção. Uma casa aparentemente muito boa estava à venda, mas algo parecia estar errado. O preço da casa não correspondia com o valor real do imóvel. Era bom demais para ser verdade, mas Amanda estava movida pela sensação da oportunidade. Então, marcou um encontro para conhecer a casa. Eu me lembro como se fosse ontem. Combinei de conhecer a casa num domingo, às 15 horas. Eu estava muito empolgada e esperava fechar o negócio nesse dia. Queria chegar em casa e mostrar as chaves para minha mãe e dizer: eu consegui. No horário marcado, um senhor veio ao meu encontro, apertou minha mão e me convidou a conhecer minha nova casa. Parecia que ele estava disposto a fazer negócio comigo a qualquer custo. Então, ele foi me apresentando a casa, que tinha 3 quartos, uma sala ampla com alguns móveis da época colonial empoeirados. A cozinha também era ampla e também possuía alguns móveis antigos nela. Perguntei sobre os móveis e ele me respondeu que pertenciam aos antigos donos da casa, que o último filho do casal havia falecido de velhice e não havia deixado nenhum herdeiro. Nesse momento, eu confesso que senti um arrepio. Eu estava disposta a comprar aquela casa, mas parecia que ela já tinha um dono. O ar estava pesado e cada palavra que esse senhor falava, eu conseguia ouvir o eco delas, reverberando por todos os cômodos da casa. Eu sei que isso foi um aviso, mas no momento eu não dei atenção e acabei fechando o negócio com ele. Voltei para a casa de minha mãe com a sensação de dever cumprido. Eu estava radiante e, chegando lá,
dei a notícia para ela. Eu pude ver nos olhos dela a sensação de orgulho e a felicidade em me ver conseguindo realizar meu maior sonho. Porém, ela me falou que não iria morar comigo na casa nova, pois a vida dela estava naquela casa, mas me prometeu que sempre estaria lá, comigo. A vida, às vezes, nos dá sinais de que algo está errado. Amanda recebeu esse sinal, mas não deu ouvidos. Após comprar minha casa, em menos de uma semana, eu já mudei e comecei a viver meu sonho, ou o que eu esperava que fosse um sonho, e os primeiros dias foram maravilhosos. A casa era ampla, ventilada e aconchegante. Mas após a primeira semana, eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Objetos mudavam de lugar misteriosamente. Em algumas noites, as luzes piscavam e o quarto ficava frio. E o que mais me intrigava era o fato de estarmos no verão. Amanda nunca acreditou no sobrenatural. Às vezes, sua mãe contava histórias que ouvia de sua avó. Mas, para Amanda, não passava de mitos e folclore. Se Amanda acreditasse ao menos um pouco, ela perceberia de início o que poderia estar acontecendo naquela casa. Às vezes, o ser humano é tão fissurado em um objeto que mesmo após a sua morte, não consegue se afastar dele. E Amanda descobriu isso da pior maneira possível. A cada dia que se passava, mais coisas estranhas aconteciam naquela casa. E eu já estava com medo. Apesar de nunca acreditar nessas coisas, eu não conseguia entender como as 4 cadeiras da mesa estavam afastadas todas as manhãs, quando eu ia tomar meu café, ou como as janelas amanheciam abertas, mesmo eu sabendo que as havia fechado antes de dormir. Desesperada, eu procurei ajuda com o pastor de minha igreja, e ele prometeu ir no dia seguinte fazer uma oração para purificar minha casa. E pontualmente às 2 da tarde, quando eu estava lavando a louça do almoço, ele chegou. Abri a porta e vi que ele entrou com um semblante de medo. Tinha alguma coisa errada naquela casa. Eu sei que ele podia ver. E sem dizer nenhuma palavra, começou a orar fervorosamente. Deus, eu te convido a ficar ao meu lado nessa casa. A tua presença é fundamental para a purificação desse lar. Nesse momento, eu clamo a ti para expulsar essa entidade que está assombrando a tua filha. Mas antes que ele pudesse continuar a oração, um vento frio soprou naquela sala. Portas começaram a bater e uma voz assustadora soou como um trovão, fazendo até o pastor perder a fala. Saiam de minha casa. Eu pude ver o desespero no semblante do pastor. Enquanto ele segurava forte a Bíblia e não conseguia dizer uma palavra, dava para ouvir o som de vidros sendo quebrados na cozinha. Nós estávamos paralisados. Aquele clima de terror nos deixou em pânico e, em um momento de extremo desespero, conseguimos sair correndo daquela casa, enquanto raios e trovões deixavam nossos corações ainda mais apavorados. Amanda descobriu da pior forma possível que os espíritos não são apenas folclore. Após o acontecimento, ela procurou ajuda em todas as religiões possíveis, até que um médium, após realizar um ritual em sua casa, lhe garantiu que sua casa estava purificada e livre dos maus espíritos. Mas o que Amanda ainda não sabia era que seu pesadelo estava apenas começando. Depois da suposta purificação, eu voltei para minha casa, mesmo sentindo um arrepio e um frio na espinha. O clima da casa estava leve. Realmente parecia que o espírito tinha ido embora. Desci até o porão para limpar o local, pois era a única parte da casa que eu não tinha feito a limpeza, e encontrei uma caixa de madeira antiga. Nessa caixa eu encontrei fotos da antiga família que morou durante séculos nessa casa. E no fundo da caixa eu encontrei uma carta antiga, que quando comecei a ler, meu coração quase saiu pela boca. Estava escrito na carta que havia uma maldição naquela casa. Uma maldição que era passada de geração em geração e que apenas os descendentes daquela família poderiam habitar ali. Olhei para o lado e vi algo que gelou até a minha alma. O porão era repleto de túmulos de todos os pertencentes daquela família. Havia um cemitério no porão da minha casa. Existe um ditado que diz: nada que esteja ruim que não possa piorar. Amanda acreditava que existia um espírito preso àquela casa, mas na verdade,
A casa estava cheia de espíritos raivosos, dispostos a tudo para proteger seu território. Até o momento eu não havia contado nada para minha mãe, pois não queria deixar ela preocupada. Só que nessa hora eu não tinha mais a quem recorrer. Eu tinha chegado ao extremo. Eu soube disso quando ouvi a porta do porão se fechando sozinha. O vento soprou novamente. Uma névoa assustadora começou a sair daqueles túmulos antigos. Naquele momento, eu não tinha mais a quem recorrer. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Alô, mãe? Tem alguma coisa errada aqui na minha casa? Mãe? A ligação caiu e os espíritos começaram a aparecer para mim, um de cada vez. Havia dezenas de espíritos presos àquele lugar, e todos eles diziam a mesma coisa. Fora da minha casa. Naquele momento, em meu último respingo de coragem, eu falei que sentia muito por estar ali, e que minha intenção não era profanar o solo deles. Eles olharam para mim, e aos poucos foram retornando aos seus túmulos até eu ficar sozinha e a porta do porão se abrir novamente. Aterrorizada, eu fechei a caixa, saí daquele porão e daquela casa. A partir daquele dia, nunca mais retornei lá. A casa, legalmente ainda é minha, mas depois de tudo o que eu vivi naquele lugar, não tenho coragem de vender nem sequer alugar para ninguém. Voltei a morar com minha mãe. E até hoje ouço que alguns vizinhos relatam luzes acesas à noite, vultos que frequentemente são vistos pelas janelas, provando que a maldição da Casa 66 é real, e eu não sei o que fazer para acabar com ela. Relatos sobrenaturais são comuns em todas as partes do mundo. Espíritos raivosos, criaturas demoníacas, entre uma vasta quantidade de seres aterrorizantes, fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas. Se você não acredita no sobrenatural, é bom tomar cuidado, pois a próxima experiência contada aqui no Ecos do Passado pode ser a sua. Se você gostou do relato da Amanda, inscreva-se no canal e deixe seu like. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nossos novos conteúdos todas as semanas. Um abraço e até o próximo vídeo.